Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso minicurso Caminhos para Metafísica, Complexidade e Realismo Crítico. Essa apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, essa semana, foi possível graças à organização do NPG-FIL, do sétimo é NPG-FIL. Quero agradecer na figura da Ana Carla, que está aqui representando a organização. Se a Ana Carla quiser dar algum aviso, falar alguma questão. Ana está aí. Bom, enquanto a Ana não aparece... tudo bem. A chamada vai ficar ali em cima, depois a gente coloca no final de novo, né, para quem não tiver aparecido, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Maciel, eu sou... eu tive a surpresa de ser o primeiro doutorado defendido do programa de pós-graduação em filosofia da UNB. Eu concluí em julho, com orientação do professor Ilan Ben-Suzan, e a minha pesquisa ela sempre foi multitrans, polidisciplinar. E uma maneira de entender esse tipo de abordagem talvez seja a gente pensar um tipo de raciocínio filosófico, raciocínio da realidade, que não seja tão simples, né? Que não seja tão básico, que não seja tão centrado em certos preconceitos tradicionais que a gente tem ao longo da história da filosofia ocidental. Então, esse curso aqui, na verdade, ele é um curso majoritariamente negativo, no sentido de que eu vou falar sobre o que não fazer, né? Especialmente porque a metafísica é uma área que é tão, né, maltratada, né, por todos os filósofos do século XX, né? Todos estou exagerando, mas a grande maioria dos filósofos do século XX, sociólogos e juristas, tomaram a guerra contra a metafísica como se fosse, né, uma bandeira do século. E eu vou mostrar para vocês que não é bem o caso, né? Incidentalmente, no último dia, eu vou fazer uma proposta para vocês, né, uma proposta que foi a proposta inicial do meu doutorado, mas ela não chegou a ser concluída porque eu percebi que para defender aquilo precisava, né, de um caminho muito gigantesco, né? Então, por isso que o tema da nossa semana vai ser Caminhos para a Metafísica. O que é metafísica? Vocês podem pensar em termos de metaética, meta não sei o quê, meta epistemologia. O meta, ele significa sempre no senso comum, a noção do além, né? Mas essa não é necessariamente a única interpretação, né? O meta é um prefixo em grego que significa, é um prefixo organizacional, tá? Então, por exemplo, quando o Andrônico de Rhodes ou o Alexandre de Afrodis, eu sempre troco os dois, estava organizando os textos de Aristóteles, né? Ele organizou a física, e o livro que vinha depois da física era chamado de de metafísica. Meta no sentido de ao lado, no sentido de depois, no sentido de sequência, né? Ou seja, ela não significa necessariamente o estudo do sobrenatural, o estudo do Deus cristão, o estudo do místico. Pode envolver, né? Mas não é obrigatório na definição de metafísica. Então, o que seria meta-física? Né? Seria um princípio organizacional, seria uma maneira de decidir, seria a tentativa de encontrar um chão comum, seria a busca por uma linguagem universal, né? Existem diversas abordagens, nós vamos ver algumas aqui, tá? E nós veremos que o que tem sido feito até o momento não é muito interessante, né? É bem básico. Existe um motivo para isso, né? Em termos de disciplina, né, que você pode se matricular, que entra no currículo, né, que ganha créditos.
A disciplina metametafísica é muito, muito recente. Para vocês terem uma ideia, a primeira grande coleção a primeira grande coletânea, né, sobre metametafísica só apareceu em 2009, né? Então, assim, é uma disciplina bebê ainda, né? Então, está começando a ver o que vai acontecer nessa área em termos de disciplina acadêmica institucional, tá? Embora a gente faça essa observação disciplinar, né, o primeiro tópico que a gente pode comentar sobre um histórico, né, da metametafísica, eu tenho a impressão que o século XX é o século que mais focou, né, nesse debate de se a metafísica é possível ou não. Mas veja, a possibilidade da metafísica não é ainda exatamente metametafísica. Vou dizer para vocês por quê. Quando a gente fala assim, metaética, qual que é o pressuposto que está por trás desse raciocínio? É você pressupor que existem sistemas éticos diferentes, né? Tem um sistema moralista, tem um sistema consequencialista, você tem um sistema normativista, você tem a ética de virtudes, né? Qual que é o pressuposto? Existem sistemas éticos válidos, que às vezes dão resultados diferentes, e que a busca é uma tentativa, né, de aceitar sistemas diferentes, mas tentando procurar uma maneira de transitar entre esses sistemas éticos diferentes. Então, quando você vai ler um trabalho de metaética, por exemplo, ele não está falando você é obrigado a escolher Kant, você é obrigado a escolher Aristóteles. Né? Não é essa a proposta. A proposta é você conseguir transitar entre esses sistemas diferentes, todos sendo presumidos como válidos, como bem argumentados, como, né, gerando resultados. Né? Então, quando a gente fala em metafísica, a minha leitura não é exatamente aquela que diz o seguinte: essa é uma pergunta se a metafísica é possível. A pergunta da metaética não é se a ética é possível. Estão vendo? Né? Ou seja, o pressuposto nós temos sistemas metafísicos diferentes e nós vamos tentar encontrar, talvez, né, na melhor das nossas habilidades, uma maneira de transitar entre sistemas diferentes. A ideia é mais ou menos essa. O histórico da disciplina é muito pequeno, né, como vocês podem imaginar. A primeira grande metafísica, né, disputa sobre como transitar entre sistemas diferentes, vai acontecer mais ou menos no primeiro século antes de Cristo. Eu estou pensando aqui naquele período em que a República Romana está se transformando no Império, né? Por quê? Porque no ano de 86 ou 84, o general Sula invade a Grécia e destrói a Academia de Platão, né? Ele não invadiu para isso, né? Ele invadiu para conquistar a Grécia, mas entre as coisas que ele fez foi a destruição da academia fisicamente, né? Nesse período aconteceu certa mudança, né, no raciocínio grego comum, que foi uma tentativa de se reinventar, transitando entre sistemas metafísicos que até então eram considerados rivais, né? Eram considerados inimigos, em certo sentido. Né? Nós podemos pensar os 4 grandes sistemas, né? O sistema platônico, o sistema aristotélico, que na época chamava peripatético, né? O sistema estoico e o sistema epicurista. Né? Vai acontecer, na época do Império Romano, um grande congresso no Senado Romano, onde cada uma das 4 dos 4 sistemas vão mandar um representante para ver qual que ia ser mais celebrado pelos romanos. Os epicuristas se negaram a mandar uma pessoa porque, né, eles têm lá a sua doutrina que filosofia e política não se misturam. No caso, foram 3, e o estoico ganhou. Né? Sempre que a gente fala em estoicismo, a gente lembra quase sempre de Roma, né? nem tanto da Grécia. A gente vai lembrar do imperador Marcos Aurélio, do Epiteto, que era ex-escravo. Então, assim,
acabou que os romanos abraçaram o estoicismo. Mas esse momento ele é muito importante para a gente pensar o que é uma meta-metafísica, né? É como se você tivesse sistemas metafísicos que concebem a realidade, que concebem aquilo que há, aquilo que é, aquilo que está aí, em certo diálogo. Não precisa ser uma disputa para aniquilar, né? Mas em certo diálogo, né? Isso gerou dos três grandes sistemas, dos três grandes pensadores desse período, na minha leitura, que são pessoas que a gente não conhece muito do Brasil. Por exemplo, Antíoco de Ascalon, Panécio de Rhodes, Posidônio de Apamênia, né? São três pensadores que tentaram conectar esses sistemas e construir como se fosse um megazord, né? Você junta um pedaço de Platão, um pedaço de Aristóteles, não sei o quê, com um pedaço do estoicismo, né? Inventa, né, um sistema, um mega ultra blaster sistema. Essa é a minha proposta, né, no final das contas. Mas a metafísica não precisa de ser isso. Eu acho que simplesmente você saber expor, né, os sistemas diferentes e tentar conversar entre eles uma proposta importante, né? Em termos dessa disputa, todos sendo considerados válidos, né? Isso só será retomado no século XX, né? Porque depois da cristianização da filosofia, as disputas eram disputas geralmente mais bravas, né? No sentido quando a filosofia é associada muito forte, né, a única teologia possível na cabeça dessas pessoas, aí começa a ter, né, uma disputa, literalmente, né, com mortes, né, entre o judaísmo, o cristianismo, o islã, e eles vão, né, ter uma longa história, né, de disputas, inclusive militares, né. Então não vai ser uma disputa de argumentos, né, vai ser uma disputa de armas. No século XX, desculpa, pouquinho antes de Kant, vai ter aquela grande disputa que vocês já estão cansados de saber, do empirismo, racionalismo, mas vejam, ambos não eram considerados nessa época como sistemas, como se fossem sistemas fechados, né? Como se fossem sistemas trabalhados, né? Perfeitamente separados. A ideia não era essa, né? A ideia era que esses sistemas, na verdade, se complementavam, né? A gente está acostumado a achar que tinha uma cisão, né, radical entre ambos, não tinha, né? Para quem não conhece o velho Renato Descartes, né? Descartes é um cara que fazia experimentos com o cérebro, com hipófise, e conta a lenda, né, que o quintal da casa do Descartes era uma cena de horrores, né, que era aquele monte de bicho dissecado, né, e ele fazendo, procurando, né, onde estava o ego cogito, né. O próprio Locke, o Locke é um empirista, né, pela tradição brasileira, ele é considerado empirista, mas é um cara que está escrevendo sobre metafísica. Para quem não sabe, o ensaio sobre o entendimento humano um texto que também tem metafísica, tem poderes, tem noção de razão pura, tem noção de ontologia, né? Então, veja, não havia essa disputa tão radical, né? Vamos dizer que havia um privilégio da via empírica e um certo privilégio da racionalidade lógica, matemática, por outros autores, mas não eram necessariamente inimigos, né? Então, quando Kant promove a sua grande síntese, etc., o que ele está fazendo é uma eliminação de contradições, ele está meio que, né, aparando, né, o sistema, jogando fora coisas que ele achava que não eram possíveis e transformando isso em um outro tipo de raciocínio, né? Então, quando Kant faz isso, na verdade, ele está trabalhando num sistema da filosofia inteira, né? Não eram sistemas considerados separados, né? Logicamente estáveis, né? Produzindo respostas agradáveis ou interessantes. A ideia não era essa, né? Então, quando você chega mais ou menos na primeira metade do século XX, as pessoas decidem, né, por N motivos, que a metafísica não pode, né? Que o estudo da metafísica era inútil, que era bobagem, que era uma coisa completamente descartável, né?
E quando isso acontece, a minha contrarresposta é um pouco cínica, né? Veja, o que significa o estudo da metafísica em geral, né? Significa um estudo da realidade, um estudo da natureza, um estudo de ordem, um estudo de caos, um estudo de modos de ser, um estudo de categorias de existência, um estudo sobre tempo, espaço, sobre relação da lógica com aquilo que existe. Será que isso é inútil? Né? É uma pergunta cínica, né? Será que é inútil pensar sobre a realidade? Será que é inútil pensar sobre o que constitui aquilo que há? Aí eu vou dar uma parafraseada, né, no nosso velho Paulo Freire, né? Não existe filosofia ou teoria jurídica ou teoria da arte, né? Sei lá, teorias setoriais. Não existe filosofia que seja imune ou que seja livre de metafísica. Né? Todas essas teorias falam algo sobre aquilo que há. Agora veja, a diferença é se a sua metafísica vai ser simplista ou se ela vai ser complexa. Né? Então, deu uma parafraseada aqui no velho Paulo Freire. Toda filosofia tem metafísica. Agora, a questão é descobrir se a sua metafísica é simplista ou se ela é uma metafísica complexa. O que eu quero dizer com metafísica simplista? É aquela que fala assim, não, tudo é porque Deus criou, pronto. Ou então assim, não, tudo é só um monte de átomo, pronto. Ou então falar, não, tudo, a realidade é a ciência decide, eu vou ficar aqui só na linguagem. Ou seja, a metafísica simplista é aquela que diz algo sobre aquilo que existe e terceiriza, né, faz uma privatização, né, de quem que vai dizer sobre isso. Né? Ou seja, é uma metafísica simplista no sentido que ela opta pela ignorância no seguinte sentido, de ignorar a complexidade do problema, preferindo uma via, né, que simplesmente tapa os olhos, fecha os ouvidos, fala assim, lá, não me interessa, quero estudar semântica, né? Como se a semântica não existisse, como se a existência da semântica, a existência da ciência, como se as assertivas lógicas não fossem problemáticas, como se elas fossem transparentes, autoevidentes, simples. Então, essa postura simplista perante a realidade, ela domina quase todas as metafísicas do século XX, quase todas. Né? Ou seja, são metafísicas mal feitas, são metafísicas muito básicas, metafísicas feitas na base da terceirização do raciocínio. Poucos autores tiveram, né, a força de retomar, né, a metafísica como uma ciência séria. A ciência não é um bom termo, né, como um sistema, como um saber, né, mais sério, mais rigoroso. A primeira parada que eu vou fazer com vocês hoje vai ser em alguns poucos autores, para a gente entender o que está acontecendo na disciplina agora. Para quem chegou depois, a primeira coletânea de metafísica foi só em 2009. Né? Então, é muito recente essa disciplina em termos universitários, acadêmicos, institucionais. Tá? Nós podemos pensar em 4 grandes grupos. Eu vou citar esse autor aqui, vou escrever o nome dele. O David Manley, ele é um dos organizadores dessa coletânea e ele ajuda a gente a ter um mapa, né, para a gente não se perder porque a metafísica já é esquisita, né? Então a metafísica esses 4 grandes grupos, eles, pelo diagnóstico do Manley, é uma maneira da gente entender mais ou menos o que está acontecendo. O deflacionista forte, vocês já podem imaginar, é o cara que terceiriza, né? É o cara que fala, não, metafísica é bobagem, aquilo que interessa da metafísica a gente terceiriza para Deus, para o Steve Jobs. Steve Jobs morreu, como é que chama aquele outro maluco lá, o Elon Musk. A gente terceiriza para essa galera e
finge que a filosofia é só ficar falando de semântica. O deflacionista moderado fala assim, olha, a metafísica é possível, ela é bacana, mas ela é trivial. Ela só pode nos dar respostas simples, respostas até mesmo desinteressantes, né? A metafísica tradicional, nós vamos ver que ela contém centros analíticos, né, mas ela já está hoje em dia por toda a filosofia. A metafísica tradicional, ela vai ter a ver com essa disputa entre sistemas diferentes, tá? A ideia de que sistemas diferentes podem ser pesados, vamos usar essa expressão. Como se você pudesse pesar os sistemas numa balança universal e ter um valor, né? E para você conseguir transitar entre sistemas diferentes. E o reformista, né? Vocês podem imaginar, é o que nega as três noções. Não, a metafísica é importante, ela dá respostas úteis, interessantes, ajuda a gente a trabalhar novos horizontes, tá? Uma maneira da gente entender esse debate, eu vou trazer aqui uma das autoras mais importantes para essa abordagem, é a Karen Bennett. A Karen Bennett, ela traz uma classificação que eu acho interessante aqui. Ela cria a figura do dismisser, né, que é o dispensador, traduzir por dispensador. Vocês podem oferecer outra tradução. Que acha que a metafísica é pura bobagem, né, e que fala que não há um valor de verdade determinado, né, o cara que fala que metafísica é só disputa verbal ou jogos de linguagem, né, e o cara que simplesmente diz de que seria uma coisa simplesmente trivial. Aí a Karen Bennett responde, né, a esse dismisser falando o seguinte: se estamos abertos para a possibilidade de que alguns, pelo menos alguns, debates metafísicos são sem sentido e outros têm sentido, então estamos abertos à possibilidade de que o que os torna nonsense ou não é uma característica geral que faz com que sejam assuntos metafísicos para o começo de conversa, mas alguma característica específica deste debate aqui em específico. Assim sendo, nós precisamos de dar uma consideração substantiva às disputas específicas para decidir ou não se elas são problemáticas. Aí ela conclui: precisamos de metafísica para fazer metafísica. Ou seja, você começa de certa descrição da realidade, você tenta ver outras descrições da realidade, aí você consegue promover certa comparação, falar que algo é problemático, falar que algo deve ser reformado, ou, né, falar que é nonsense, que alguma coisa, de fato, possa ser abandonada. Né? A Karen Bennett, ela se coloca como uma deflacionista moderada, mas parece que não é, porque ela termina o artigo dela, a contribuição, nesse texto de 2009, falando, não, esses dispensadores não são bons, a gente tem que reformar o horizonte, tem que pensar novos horizontes teóricos e metodológicos. Então, acho que ela não é assim tão deflacionista quanto talvez ela tenha defendido. O que isso significa, gente? Isso significa que a gente precisa de ter uma abordagem um pouco distinta. Tá? Eu vou chamar aqui para vocês, são dois autores importantes, que os textos já estão disponíveis. A Ana Tsing e o professor Ilan, que da UNB, eles têm uma postura que eles gostam, que o Ilan em específico gosta de chamar de metafísica paradoxal. Né? Não é exatamente a minha teoria, mas eu acho que é importante a gente entender por que ela é muito bacana. A ideia é a seguinte: se a gente aceita o argumento de Karen Bennett, de que a metafísica é importante para você, inclusive, avaliar, decidir sobre outras metafísicas, né? Isso é metafísica. Qual é o melhor
tipo de metafísica para essa tarefa. Claro, vai ter outras metafísicas para religião, para não sei o quê, mas aqui, para essa tarefa, né, de comparação, de admitir que o outro também pode me ensinar, né, o professor Ilan vai trazer um trabalho da Anna Tsing, e a conclusão dele vai ser a seguinte: nós precisamos de uma metafísica que é dupla, e essas duplas tarefas parecem ser um pouco paradoxais. Primeiro, nós precisamos de uma metafísica que seja maximamente, né, possível, na melhor das nossas habilidades, explicar o máximo possível de tudo que a gente conseguir. E segunda tarefa, deixar espaço para os outros. Parece um pouco estranho, né? Porque você tem que ter uma metafísica o máximo que você puder, né? Explicar o máximo que você conseguir, mas tem que deixar espaço para outros relatos. Você tem que deixar espaço para que o outro também possa falar, olha, a realidade pode ser que seja assim. Né? Essas duas tarefas da meta-metafísica parecem que ajudam a gente a se orientar um pouco melhor no pensamento, né? Para usar a metáfora do velho Manuel. Né? Ou seja, nós temos uma maneira de conceber um projeto onde a metafísica deixa de ser necessariamente este sistema ou este sistema, e ela ganha uma característica diferente, que é um pouco, como que eu posso dizer para vocês? Um pouco diferente do que talvez vocês estivessem esperando. O herói da questão, que além de Anna Tsing, do Ilan e da Karen Bennett, é um nome que muitos de vocês já dispensaram, né, de dismisser, né, que provavelmente vocês não tiveram muito interesse, né, ou às vezes nunca ouviram falar, né, é o velho Rudolf Carnap, né. Quando a gente fala em Carnap, a gente pensa já Círculo de Viena, giro linguístico, não sei o quê, tudo é a ciência. Sim, mas esse é o Carnap lá dos anos 10, né, dos anos 20. O Carnap que me interessa, em particular, é o Carnap dos anos 50, né, que é um Carnap que não é muito lido. Né, ele está começando a ser relido, né, nos últimos 4 ou 5 anos, né, pelos neo-racionalistas. Estou pensando aqui no Reza Negarestani, né, e sua trupe, mas não só pelos neorracionalistas, mas também pela galera, né, da meta-metafísica. Uma das suas principais ideias é que a metafísica não é culto da personalidade, né? O grande Hegel, o grande Kant, o grande Aristóteles. Metafísica, na verdade, vejam a expressão que ele usa, engenharia conceitual. Interessante. Né? Se a gente tem, vamos refazer rapidinho aqui. Karen Bennett disse, precisamos de metafísica para fazer meta-metafísica. Anna Tsing e Ilan disseram para a gente, tem que ser uma metafísica muito foda, que dá conta de várias coisas, mas que deixa espaço para os outros. Como que eu vou fazer essa metafísica, então? Engenhando, né? Engenhando é ótimo, né? Engenhariando conceitos, inventa aí uma palavra. Ele dá uma sugestão que ele, na época, ele traduzia como certo voluntarismo, que a gente pode entender como um direcionamento proposital de como se fazer filosofia, metafísica, ética, etc. Né? O Carnap, ele defendia uma coisa que ele nomeava de princípio da tolerância, né? De que a criação de lógicas diferentes, né, que na sua época estava em moda, né, tinha lógica de primeiro grau, lógica modal, lógica clássica, aristotélica, lógica não sei o quê, né? Isso era tolerado, isso era de boa, desde que, quando você fosse argumentar a favor dessa lógica em relação a essa, você deixasse clara, né, as determinações que você quer estabelecer. Então, veja, o germe mais recente da metametafísica, vocês vão poder encontrar nesses anos 50, nas obras, nos artigos do Carnap, dessa época, onde nós temos um direcionamento proposital em dizer o seguinte: existe essa metafísica, existem várias outras, na defesa você deixa claro as determinações que você está interessado. Né? Então, veja, nós temos aqui
Isso aqui encanta muito a galera de Frankfurt. Não sei se tem aí frankfurtianos nos ouvindo. Isso encanta muito as pessoas, porque a metafísica aqui, ela se torna um pouco mais próxima, não apenas da ciência, né, dessa engenharia, mas também de certa normatividade, de certa legalidade, não no sentido de Newton, né, que você levanta assim, aí você vê a lei da natureza. Não, é um procedimento quase que legislativo, né, da postura de uma norma. Você colocar a norma não quer dizer que resolveu o problema, né? Todo mundo sabe disso. Não basta passar uma lei que resolveu o problema, né? Mas veja, a lei é um caminho importante para a gente conseguir resolver problemas, para a gente conseguir organizar a realidade, a resposta a certo problema, etc. Então, veja, o Carnap ele nos dá uma ferramenta legiferante, legislativa para a metafísica. Então, a proposta, né, de, vamos dizer, de uma constituição da realidade, né, de um código civil, né, de um código penal, um código de processo da realidade, que a gente consegue criar um metasistema, um mega blaster sistema, né, que conseguisse articular coisas bem distintas, né? Por exemplo, direito ambiental é uma coisa, direito do Detran é outra coisa, mas ambos são direito, né? Então, é mais ou menos o raciocínio. Nós temos uma postura legislativa em relação à metafísica, né? E não se o grande Kant, o grande Hegel, ótimo, mas o que eles têm a nos ensinar quando nós formos fazer a nossa legislação, né? Nosso tratado de metafísica, que é o título do meu doutorado. O Carnap ele não tem interesse em todas essas coisas. Ele propõe a engenharia conceitual, ele propõe esse princípio da tolerância, ele diz que existem questões que são, de fato, nonsense, né? Mas que existem questões que não são nonsense, que a gente precisa saber diferenciar, né? Vocês devem se lembrar, nessa galera lá de Viena, o Carnap é alemão, mas estou falando do Circo de Viena, eles têm essa obsessão pela demarcação, né? Não só a demarcação da ciência em relação ao resto, mas a demarcação entre o nonsense e aquilo que pode fazer sentido. O Carnap ele tem uma proposta que é interessante, que é a divisão entre questões internas e questões externas, né? Ele cria essa divisão e eu acho que ela é importante aqui para a gente, porque se a proposta é legislativa, quando você passa uma lei, né, um código, um estatuto, vamos chamar assim para ficar mais figurativo, né, é interno a este enquadramento aqui aquilo que ele está dizendo aqui dentro, né? Então, quando você fala, não sei o que, a realidade é assim, aí você vê lá e você confirma isso aqui é assim, né? Isso é, inclusive, um problema do carro, mas enfim. As questões externas, no sentido, aquilo que está fora do código, você não pode decidir. Não é que ela é obrigatoriamente nonsense, mas é que você não pode decidir. Ele fala, isso é um nonsense, mas isso também é o pragmático, isso é o factual, isso é o estético, isso é o dia a dia, isso está fora desse escopo aqui, que ele acreditava ser, né, as questões internas à metafísica. O que Carnap e essa galera, quase todos do século XX, entendem metafísica? Lógica. Né? Eles acreditam que metafísica é lógica. Nós vamos ver que não é. Nós vamos ver isso a partir de amanhã, tá? Mas, de toda maneira, o que o Carnap nos ensina é essa divisão entre o interno e o externo, ela é importante quando a gente está passando um instituto, né? Um estatuto, quando a gente está passando uma constituição, né? Vamos chamar aí a constituição do ENPGFIL 7, né? Quando essa constituição passa, aquilo que está aqui dentro pode ser resolvido segundo, né, as regras, as intuições, as decisões que estão aqui dentro. O que está fora, fala, eu não posso decidir.
pode ser uma questão factual, pragmática, ou pode ser um puro nonsense, pode ser bobagem. Né? Por que isso é importante? Eu acho que quando a gente fala em interno e externo, ajuda a gente a entender essa tarefa da Ana Tsing e do Ilan. Né? Por quê? Nós temos a metafísica na melhor das nossas habilidades, etc, etc, mas há espaço para o outro. O outro está lá fora. O outro não é necessariamente racional, necessariamente irracional. O outro pode ser somente o cotidiano. O outro pode ser um tipo de saber que eu não entendo, né, que eu, Otávio, não posso entender, talvez. Né? Ou seja, quando a gente cria esse interno e o externo, né, o que fica lá para fora, eu acredito, né, que a tarefa de Ana Tsing e do Ilan, ela pode ser levada a cabo. E vejam só, isso vai ser levado a cabo de uma forma, aí eu já me afasto um pouco, não paradoxal. Né? No final das contas, a gente tem que decidir se a realidade é feita de contradições e paradoxos, né? Ou se a realidade é o que é e o paradoxo, na verdade, está na teoria. Né? Eu estou nesse segundo canto, mas isso aí a gente pode discutir melhor no último dia, depois que a gente vê certas questões para a gente conseguir debater melhor. Tá? Essa proposta do Carnap, ela não vingou. Né? Ela está sendo retomada só hoje em dia. Né? Quando o Carnap propôs isso lá no 1951, se estou enganado, 1950, 1950. Logo apareceu, né, o seu ex-colega, que agora disputava com ele frequentemente, que é o velho, né, velho Quine. Né? O Quine venceu o debate em termos de disciplina, né, em termos de financiamento, CAP, CNPq, né, em termos de departamentos, né, nos Estados Unidos. A proposta do Quine, vocês vão ver, é bem diferente. A proposta do Quine aceita apenas a primeira tarefa de Anna Tsing e do Ilan. Né? A proposta do Quine só existe uma metafísica, e essa metafísica tem que ser a máxima do máximo do máximo possível. Né? Sem espaço para os outros, sem espaço para a diferença. Sem engenharia conceitual. O Quine, para quem já está acostumado a lidar com ele lida sempre com... Tudo para ele é o naturalizado, né? O holismo naturalizado, a epistemologia naturalizada, não sei o que naturalizado, né? E essa proposta da naturalização da metafísica para o Quine significa, trocando em miúdos, terceirização. Né? Significa dizer, olha, aquilo que interessa, de fato, a ciência decide. O que a ciência decide, eu assino embaixo. Quine, mas a ciência está mudando de ideia bastante, porque faz parte do raciocínio científico, né, a mudança de ideias, né, inventar teorias novas. Aí o Quine fala, não, beleza, o que estiver na moda, a gente aceita. Né? Por exemplo, na época que ele escreve os primeiros artigos dele, quem estava na moda? O Einstein. Né? Aí o Quine dizia, qual que é a geometria verdadeira? A do Riemann. Por que a geometria verdadeira é a do Riemann? Porque é aquela que o Einstein usou para fazer a relatividade. Mas e a quântica? O espaço riemanniano não funciona para quântico. Não interessa. Interessa porque o Einstein está mais, né, em evidência. Então, a geometria riemanniana é a que interessa. Então, assim, você terceiriza, né, porque for a melhor teoria científica disponível, com 50 aspas, que, na verdade, não é bem a melhor, né, a que for mais famosa, né, no momento, entre os cientistas. Né, não é mais famosa no YouTube, né, mais famosa entre os cientistas. Ou seja, o que sobra para a metafísica em Quine? Lógica, de novo. Né? Sobra uma lógica pura. Qual que é a diferença? Não é uma lógica legislativa. Né? É uma lógica naquele sentido Newton, né? Que você levanta assim o negócio, você vê. Né?
Vamos ver exatamente como que ele vai fazer isso. Para quem não é... Para quem não está muito acostumado com a história da filosofia analítica, eu gosto de dizer que o Quine é como se fosse um Lutero, tá? Você tinha uma filosofia analítica que já vinha, né, lá dos anos, desde 1903, né, 1904, com aqueles textos primeiros lá do Russell, ou talvez antes, né, com a conceitografia do Frege. Mas essa primeira onda, ela vai ser interrompida brutalmente, né, pelo Gödel, né, que é um húngaro serelepe, né, que diz em 40 e poucas páginas, né, por que o projeto antigo da filosofia analítica não funciona, né? E o projeto não funciona porque todo o sistema lógico é legislativo. Não existe sistema lógico, você levanta a saia da natureza e vê, né? Estou usando a expressão machista de propósito, tá, gente? Para mostrar que esse projeto não funciona. Né? Ou seja, toda proposta lógica, ela é uma proposta lógica. Ela não é uma descoberta que você olhou assim, bateu o olho e viu. Ou seja, quando o Gödel ele faz, né, eu não vou saber explicar para vocês, né, as páginas lá, daquelas contas de lógica muito doidas, quando ele apresenta os seus teoremas da incompletude, um dos vários resultados é esse, né? A postura de um sistema lógico é uma postura, uma colocação de um sistema lógico, né? Ou seja, não é uma descoberta do que está lá embaixo da pedra, tá? Isso muda muito a cabeça da filosofia analítica, porque eles tinham uma proposta que a galera chama de logicismo, né? Que era falar, vocês já viram, tem um meme disso, né? Que está rolando aí na internet. Psicologia é biologia, biologia é química, química é física, física é matemática, matemática, na verdade, é lógica, né? Esse é o projeto logicista, achar que a realidade é reduzida àquelas tabelinhas da lógica, né? Não deu certo. Então, a filosofia analítica ela precisa de se reinventar, né? Porque o seu projeto não dá bom, não funciona. Então, o que o Quine faz? Ele funciona como se fosse um Lutero, né? Ele vai fazer uma reforma, que a gente pode chamar de reforma naturalista, né, da filosofia analítica. Essa reforma naturalista diz o seguinte: olha, concordo com Gödel, né, o Gödel provou, né, que não existe sistema lógico que cai do céu, né, que é a lógica eterna, imutável de não sei quem, de fato, isso é bobeira, mas, né, aquilo que interessa da realidade é feito pela ciência natural. O que não for resolvido na ciência natural, ou é ética, né? A filosofia analítica adora a ética, né? Eles gostam de inventar aquelas escolas, né? Ou é ética, ou é bobagem, nonsense, viagem, maionese, ou a gente resolve com a lógica básica, com uma lógica bem simples, com uma lógica bem direta. Aí depois vão acrescentar também a teologia, né? Obviamente, né? A teologia analítica também existe, né? Professor Aguinaldo, aqui do UNB, está bem próximo, né, desse tipo essa abordagem analítica na teologia, né? Mas o Quine não é tão interessado nisso. Por Quine você tem a ciência, que diz aquilo que interessa, né? Por isso que eu falo de reforma naturalista, né? A ciência natural é o que interessa. O resto a gente vê, né? A gente vê, tem a ética, tem a pragmática aí, o cotidiano, né? Que é muito bom, ou é bobeira, perda de tempo, é nonsense, né? O que não for nada disso, né? Lá no 0,1% que sobrou para a metafísica, é uma lógica muito básica, né? Nós vamos ver isso aqui com calma. Por que o Quine ele é muito importante aqui para a formação disciplinar, né? Que eu coloquei assim no programa, né? Padrão institucional disciplinar na pesquisa em metafísica. Nós vamos ver agora, né? A primeira ideia, né, que o leva a questionar, né, o estado da filosofia até o seu momento
ele vai chamar de 2 dogmas do empirismo. Né? O primeiro dogma é de que existem verdades analíticas. Né? O que é engraçado. Poxa, Otávio, mas o nome do negócio não é filosofia analítica? Então o cara está negando que existe verdades analíticas? Sim. Mas na verdade é uma negação mais ou menos. Por quê? Ele diz o seguinte, o juízo analítico, por exemplo, o triângulo tem 3 ângulos, é um juízo sintético também. Porque você tem que saber o que é ângulo, tem que saber o que é triângulo, tem que saber o número 3, tem que saber várias coisas quando você vai fazer essa assertiva que parece ser analítica. Né? Para quem não se lembra, verdades analíticas, né, na tradição europeia, ocidental, é aquela que o predicado está contido no sujeito. Né? Essa é a definição aristotélica. Mas um pouco depois, isso vai se transformar em verdades que seriam sabidas, conhecidas, né? Necessariamente a priori. Né? Então, antes da experiência, você já sabe que todo triângulo tem 3 ângulos. Você não precisa sair contando todos os triângulos que existem no mundo. Né? 1, 2, 3, realmente. 1, 2, 3, realmente. Né? Ou seja, a verdade analítica ela teria essa antecipação do conhecimento. Ou seja, você ia chegar na realidade já sabendo o que está na realidade. Essa é a proposta. E o Quine diz, isso não é possível. Isso não é possível porque você já tem que saber sintetizar várias coisas, né, antes de você chegar na realidade. Mesmo que seja ideia de triângulo, ideia de ponto, ideia de, né, etc. O segundo dogma é a principal acusação que ele vai lançar contra o Carnap, né, de que a crença de que uma proposição ela seria dividida em átomos. Eu acho que ele está falando do Carnap porque o Carnap estava vivo, né? Se bem que não é bem a noção, né? Acho que eu não sei, eu tenho a impressão que ele está. O alvo verdadeiro dele é o Russell, né? Para quem não se lembra, o Russell tem aquela ideia do atomismo lógico, né? Que você pega uma frase, você vai dividir nos átomos, né? Como se fosse uma frase seria uma molécula, né? Aí você vai dividir nos átomozinhos, e cada átomo tem uma correspondência simples, reduzida a um significado estável, né? O Quine diz isso não é possível. Né? Essa ideia de que o átomo lógico tem um equivalente, né, em termos simples, isso é um reducionismo que o Quine acha inaceitável. Então, qual que é a resposta dele em relação aos 2 dogmas? Né? São 2 tipos de holismos. Né? Holismo é uma teoria do todo. Né? Holon, em grego, é o todo, né? O inteiro, o universo. O primeiro dogma, que dizia que existem verdades analíticas, o Quine responde com um holismo empírico. Esse holismo empírico diz tudo é sintético, tudo depende da experiência, do aprendizado, da aprendizagem, do teste, depende da conexão, né? Ou seja, não existe nada necessariamente isolado do resto. Né? Há um holismo empírico. E o segundo dogma, que era o dogma do reducionismo, né, do atomismo lógico, ele responde com o holismo semântico. Né? O holismo semântico diz a atomização da linguagem perfeita, termo por termo, não é possível. Né? As coisas só fazem sentido dentro de um contexto específico. Tá? Não é o grande todo, tá, gente? O Quine apesar do nome holismo, ele não está falando assim, o grande todo, tudo está conectado, New Age. Ele não está falando isso. É um cara muito científico, né, para dizer uma coisa dessa. Ou seja, um inteiro, uma frase inteira, ela vai fazer sentido quando ela estiver conectada, né, num texto em geral. Vamos chamar assim para ficar menos místico.
O que sobra, então? Sobra para Quine o seguinte: não existe transcendência, não existe transcendental, não existe um ponto de vista privilegiado que não seja o das ciências naturais. Né? O conhecedor é um conhecedor situado, de carne e osso, feito de células, né, e redes neuronais, né? E ele consegue falar coisas na medida que ele vai aprendendo, né, ou no pragmático ou no científico, né, que ele prefere que seja no científico. Para conhecer a verdade da realidade, você faz tal como a ciência faz. O que não couber nessa descrição, de novo, ou vai para a ética, ou vai para o cotidiano, dia a dia, etc., ou vai para o nonsense. Né? O que sobra, né, no 0,1% dessa, dessa metafísica do Quine? Sobra o seguinte: todos os sistemas metafísicos podem ter algo interessante, desde que a ciência de agora, que estiver na moda, diga que é verdade, e também pode ter um monte de bobagem. Como que a gente decide? A gente vai para um lugar que ele inventa, né? A escolástica quiniana, né? Tem o termo, o quartinho da ontologia, né? O que acontece lá no quartinho da ontologia? Você vai criar uma metalinguagem. Essa metalinguagem, ela tem que ser feita a partir de quantificadores existenciais, quantificadores lógicos, quantificadores de não sei o quê, né? Para você criar uma espécie de língua artificial, universal, onde você vai conseguir pesar, medir sistemas metafísicos diferentes e decidir, né, qual é o melhor. Qual que é o melhor? O que mais se aproximar, né, da ciência da moda. Né? Primeira tese que o Quine vai apresentar para a gente. São 5, bem breves. Tá? Primeira tese que ele nos apresenta: ser não é atividade. Né? Ser não é um verbo. Ser é um quantificador só. É uma cópula linguística. Tá? Então, assim, aquilo que existe, aquilo que é, aquilo que veio a ser, não sei o quê, o que interessa é ser é um quantificador lógico. Fim. Então, para o Quine, todas aquelas coisas muito, por exemplo, ser aí, né, o dar-se, o existir, a existência em si, tudo isso é nome complicado para falar aquele símbolozinho da lógica, sabe? Aquele ezinho contrário com o X. Existe um X, fim. Esse é o quantificador existencial. Todas essas coisas da linguagem natural, o Dasein, não sei, tudo isso aí é bobeira, o que interessa é esse quantificador existencial. Tá? A segunda tese, né, portanto, é que ser e existir é a mesma coisa. O Quine não diferencia entre, na metafísica, tá, gente? O Quine não diferencia entre coisas que existem, coisas que não existem, coisas que estão não sei aonde, coisas que são irracionais. Para o Quine, você pode falar que um triângulo redondo existe, porque quando você vai falar que um triângulo redondo não existe, você está usando o quantificador existencial. Né? Para você decidir aquilo que é nonsense, de novo, você procura lá na ciência. Mas a metafísica não tem condições, a metafísica de Quine, tá? Não tem condições de dizer que um triângulo redondo não existe. Porque tem o existe aí. Né? Ou seja, ser e existir para ele é exatamente a mesma coisa. E o que é? O quantificador existencial. Só. Terceira tese: se ser e existir são a mesma coisa, o ser é unívoco. Só tem uma voz, só tem um jeito de ser. Qual que é o jeito de ser? Ser um quantificador lógico. Fim. Tá vendo tanto que é um pouquinho besta? Então, por exemplo, dizer existem árvores e dizer
existem números primos, é a mesma coisa, porque é usar, empregar, né, o quantificador lógico. Então não tem uma relevância você ficar assim, mas tem o ser em si, o ser para si, o ser que extrinsika de si, para ele não tem nenhuma relevância. Quarta tese é a velha, é a soma disso tudo, né? Ver se aparece aqui para vocês. Bom, a quarta tese é existir é igual a ser, que é igual o quantificador lógico da existência. Só isso. Essas são, gente, essa é a parte lógica, né, do seu argumento metafísico. A parte lógica do seu argumento, apareceu aqui. A parte lógica do seu argumento, essas quatro teses, né, que é, de novo, ser não é atividade, ser é pura lógica, puro quantificador, pura cópula. 2, ser existir é a mesma coisa. 3, o ser é unívoco, só tem um jeito de ser, só um modo de ser. E quarto, é essa equaçãozinha aí que eu coloquei para vocês. A quinta tese, que é a tese que vai instalar a disciplina metafísica nos departamentos dos Estados Unidos, né, da Austrália, né, da Inglaterra, etc., é o que ele chama de segue estranho. É o compromisso ontológico, ontological commitment. Tá? Então, o comprometimento ontológico, ele diz o seguinte: é uma metodologia para conduzir a disputa filosófica, ou metafísica em específico. Né? Então, seria assim, você entra lá para o quartinho da ontologia, né? Lá no quartinho da ontologia, você aceita as quatro teses dele, que ser, existir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando você aceita essas quatro teses, as pessoas sentam, né, lá na mesa e vão começar a formalizar o seu argumento, né, usando a estratégia que o Quine desenhou aqui para a gente. Né? Esse quartinho ontológico vai acontecer o seguinte, lá dentro. Posições metafísicas ou teóricas, né, teoria do direito, teoria da arte, teoria da ciência, etc. Posições metafísicas ou teóricas competidoras são tratadas como hipóteses sobre o mundo e são avaliadas por uma ampla bateria de critérios para escolher qual é a melhor das duas teorias. Coadunar com o uso e crenças ordinárias, às vezes, pode ter um papel importante nessa avaliação, mas não tem um peso dominante, né? Não é decisivo. O que é decisivo? A lógica, né? Obviamente. No insight teórico, as considerações sobre a simplicidade, a integração com outros domínios, né, o transdisciplinar, e assim sucessivamente, vão ajudar você a ter a decidir qual que é o melhor dos métodos. Né? Esse método do Quine ele vai ser elaborado por quase todos os filósofos. Vou colocar uma citação grande aqui para vocês. Filósofo da metafísica analítica. Variáveis. Idioma das variáveis. Ação grande, vamos ler com calma. Esse é o método, vamos ler o método. As partes em disputas devem examinar, ou ao menos estarem dispostas a examinar, as implicações ontológicas de tudo que querem afirmar. Esse exame deve consistir em diversas tentativas de transformar as coisas que eles querem afirmar no que ele chama de idioma das variáveis quantificadoras, com profundidade o suficiente, na qual todas as inferências que elas querem fazer
a partir das coisas que elas querem afirmar que sejam logicamente válidas. As implicações ontológicas das coisas que elas afirmam serão precisamente a classe de proposições fechadas, começando com uma frase de quantificador existencial. Por exemplo, existe X, né? Cujo escopo é o restante da proposição, que são as consequências lógicas da transformação daquelas coisas que elas querem afirmar no idioma que ele está propondo. As partes da disputa que estiverem indispostas a aceitar alguma implicação ontológica da transformação de algumas das teses que elas afirmaram nesse idioma, devem encontrar outra forma de apresentar nesse idioma, né? Por exemplo, uma paráfrase, que elas estejam dispostas a aceitar e que não tenham implicações indesejáveis. Então, veja, o que é metafísica para Quine? Esse é um texto do Van Wagner, tá? Peter Van é um quiniano, né? Um paladino do quinianismo, né? Um defensor árduo, né? Então, o que Quine propõe? Metafísica é papo, discussão, linguagem. Essa discussão e essa linguagem é feita nesse Ontology Room. Esse é o padrão da metafísica analítica. Ou seja, você tentar produzir esse idioma das variáveis quantificadoras, e esse idioma é o chão comum ou a metalinguagem que você utiliza para medir Platão e Aristóteles, por exemplo. Né? Você vai comparar os dois sistemas, traduzir esses dois sistemas para esse idioma que o Quine está propondo e vai tentar falar, olha, então na verdade, é isso aí, e você consegue, digamos assim, escolher, né, aquela que estiver mais próxima da ciência do momento. Né? Essa proposta é ruim para o Otávio. Né? Vocês podem aceitar, não tem problema. Essa proposta é ruim. Por quê? É uma proposta simples. Ah, mas é muito difícil traduzir Platão para o idioma. A minha pergunta é, por que eu deveria ter que traduzir Platão para esse idioma esquisito aí? Né? Vamos ver o que a gente pode, talvez, né, ir para outro canto e ver o que essa galera tem feito mais recentemente. Tá? Um dos autores que eu acho mais divertidos de trabalhar é um cara que chama Kit Fine. O Kit Fine é um cara divertido porque ele traz inovações dentro da filosofia analítica que o colocam muito próximos, né, de uma filosofia global, né, vamos chamar assim, uma filosofia terráquea, terrestre, né, sem ficar nessas briguinhas, né, conversinhas. Vamos ver o que ele faz. Ele acha que, na verdade, não é a metafísica que é trivial. Na verdade, Quine é trivial. A postura desse idioma, não sei o quê, quantificadores, é trivial demais para entender problemas metafísicos. Né? O Kit Fine ele reclama muito, né, que os filósofos parecem ser muito desatentos, né, entre o que ele chama de atitude comum, né, uma atitude do dia a dia, e uma atitude intelectualista em relação à realidade. Né? Uma coisa que ele não acha tolerável. Né? Geralmente as pessoas enxergam até essa diferença da atitude comum com essa atitude intelectualista, né, muito cheia de conversa, para menosprezar o cotidiano, para menosprezar a linguagem ordinária, para menosprezar a atitude natural, né? Criando uma artificialidade que tenta emular, né, fingir que está fazendo um discurso científico especializado na realidade. Né? Para o Kit Fine, as asserções sobre a existência, né, sobre aquilo que há, precisam ser feitas tanto a partir do senso comum, das questões ordinárias, mas também de uma epistemologia complexa. Parece que as questões sobre a existência não são restritas ou monopolizadas
por um grupo muito particular de investigadores intelectuais da lógica, né, em busca de tentar defender, né, que o quantificador existencial seja lá essas coisas todas. Né? Para o Kittfein, a pergunta não é sobre quantificador existencial. Essa não é a pergunta. Né? Reduzir a ontologia a essa disputa é inadequado. Por quê? Questões da atitude comum não têm nenhum interesse ou utilidade para a formalização lógica dos argumentos. Por exemplo, se A é casado com B, vamos tentar encontrar o quantificador absoluto dessa relação. Para quê? Esse tipo de investigação, diz o Kittfein, esse tipo de investigação que é completamente inútil e não a metafísica. Veja, né? Como diz os americanos, the tables have turned. Né? Surpreendentemente, né, o que o Kittfein está fazendo é uma defesa de uma abordagem, inclusive, intuitivista, das intuições para a metafísica. Porque ele associa a intuição à inteligibilidade, que não necessariamente é restrita à formalização lógica. Né? O seu exemplo é do Demócrito. Né? Por exemplo, o mundo é feito de átomos. Essa asserção é inteligível se ela não contrastar com uma noção intuitiva de objetos macroscópicos, por exemplo, essa colher, por exemplo, eu. Né? O Kittfein, ele despreza muito, né, aquele tipo de metafísica que fica assim, mas tem o todo, tem a parte, né, mas o todo, se você tirar a parte, o todo permanece. Para ele, isso é disputa bizantina. Para quem não conhece essa expressão, essa é uma expressão, acho que do Hegel, né? Não vou me lembrar se essa é dele, né? Que os bizantinos ficavam fazendo escolas filosóficas, assim, se a mosca pousa na a água benta fica suja ou a mosca fica benta? Né? Os bizantinos passavam séculos discutindo essas coisas. Para o Kittfein, esses negócios de quantificador lógico, formalize o seu argumento. Eu estou da par. Para ele, isso é tudo questão bizantina. Né? Por quê? Isso propositalmente disfarça a complexidade da realidade, substituindo o objeto pelo estudo do próprio estudo. Aí você fica estudando como que o estudo vai poder estudar o estudo. Quase todos de vocês já devem ter percebido isso em várias abordagens filosóficas, né, pelo Brasil afora, né? Mas é porque o estudo do estudo, a epistemologia é a rainha das ciências, a epistemologia usa a linguagem. A gente tem que descobrir a linguagem para estudar a epistemologia, porque a epistemologia é o estudo do estudo, né? Muito massa, muito bom. O que a gente faz nisso é bobagem, né? Bobagem, assim, no sentido jocoso, tá, gente? É óbvio que epistemologia e lógica são importantes. Mas, como diz o professor Ilan, né, o giro linguístico tem que ser um giro de 360 graus. Né? Você está aqui na realidade, que massa, lógico, só quantificador, semântica, jogo linguístico, lajota, que massa, muito legal. Vamos voltar para o que interessa? Para Kittfein, portanto, as questões de como trabalhar a realidade, além de ser uma atitude comum na metafísica, é uma atitude comum em diversos outros sistemas sociais. Ciência, economia, direito, religião, arte, né, etc. Ou seja, a abordagem do Kittfein já é uma abordagem embutida em si, transdisciplinar, polidisciplinar, multidisciplinar, como quiserem chamar. Né? Ou seja, o que interessa são as intuições ontológicas, as intuições sobre a realidade, que a metafísica e todos esses outros sistemas fazem sobre aquilo que há. Então, o que é uma boa metametafísica para Quine? Ela já é uma metametafísica parecida com o que a gente estava apresentando agora mesmo. Né? Uma metafísica que seja maximamente geral, mas que tenha lugar para os outros sistemas da sociedade, outras intuições, outras maneiras de enxergar aquilo que está acontecendo. Nós vamos conseguindo construir, né, um blaster mega ultra sistema onde o Kittfein fala assim,
Não nos interessa apenas enumerar ou nomear aquilo que há no mundo, mas quais coisas existem, quais são reais, onde esses termos são praticados, onde que esses termos se expressam de forma geral. A pesquisa é sobre o conceito de ser genuíno constituinte do mundo. Vou reler essa frase final. É o conceito de ser um genuíno constituinte do mundo. Essa é, né, a pergunta metafísica por excelência, e você vai conseguir ver vários sistemas metafísicos e sistemas sociais falando sobre qual que é os genuínos constituintes do mundo, e você vai conseguir construir, né, uma abordagem bem sofisticada, que não vai ficar só, existe o ser, né? Enfim. Essa postura, ela é a postura tradicionalmente associada, né, aos filósofos anglo-americanos, né? Na minha pesquisa, eu descobri que existe uma segunda escola, né? Lembrando, né, a primeira escola, né, Carnap e o Quine, anos 50, anos 60, mas disciplinarmente apareceu em 2009, né? A segunda escola apareceu em 2015, mais ou menos, né, 2016, mas só foi sair essa segunda coletânea distinta, né, da abordagem analítica tradicional, em 2020, né? O que nós vamos chamar aqui de escola norueguesa da metametafísica. Essa escola norueguesa, ela vai ser centrada em contribuições um pouco diferentes, tá? E nós vamos ver que ela talvez seja mais interessante. Eles vão trazer uma série de autores, né? São autores novos, né? São autores não são conhecidos ainda, que vão defender geralmente três grandes posturas comuns, né? A primeira é: questões metafísicas requerem um tratamento filosófico. As disciplinas científicas não determinam o seu próprio domínio ou a sua fronteira. Além do que, as disciplinas científicas não podem evitar questões metodológicas, normativas, sobre os objetos apropriados à sua investigação. Já está subindo aquele odor kantiano, russeliano, não sei se vocês estão percebendo, né? De que, e é bem diferente da abordagem, né, cientificista do Quine, né? Fala, o que a ciência da moda falou é verdade. Os noruegueses estão falando, não. Por quê? A ciência não determina o seu próprio domínio, nem a sua própria fronteira, nem o seu próprio objeto de investigação. Olha que estranho, né? Para a gente estar acostumado a filosofia da ciência resolve tudo. Sim, mas não tudo. Segundo compromisso, questões metafísicas podem sim ter respostas substantivas, né? Eles vão relacionar isso a questões de informação, estruturas, essências, construções sociais, contingência, necessidade. Tudo isso dá respostas substantivas, né? Respostas reais, que ajudam a gente a se orientar no mundo concreto, né? Então, por exemplo, se você tem uma metafísica que diz o seguinte: toda vida é sagrada, aí você vai ter certas posturas políticas, né? Se você tiver a resposta assim, tudo é contingente, você vai se orientar de outra maneira. Tá vendo? Então a metafísica, ela pode sim te dar respostas bem substantivas, inclusive para a sua política, para a sua ética, para a maneira como você faz coisas no mundo, né? Então, assim, essas questões são de relevância essencial e prática para todos os sistemas sociais, não só para a ciência, né? Ou seja, a metametafísica não pode ser reduzida a meras disputas conceituais. O que está em jogo é existência, é vida, é sangue, é gente se matando, é gente orientando a sua existência. O que está em jogo não é quantificador lógico. Estão percebendo? A lógica pode ajudar, claro, mas o que interessa é o concreto. O que interessa não é
porque o quartinho da ontologia, né? Certo. E o terceiro compromisso é dividido em três subdivisões, que é a ideia de que a metafísica, a metafísica geral, né? Mas essa metafísica, ela requer uma investigação ambiciosa, que eles traduzem como meta-nivelar, níveis e níveis e níveis de argumentação. Então, veja, é o oposto praticamente do que é o comum, né? Na escola ânglica, né? Na escola Inglaterra, né? Austrália, Estados Unidos. Né? A escola ânglica, ela diz o oposto, né? O padrão, não todos. Ela diz, questões metafísicas não precisam de tratamento filosófico, que metafísica é só quantificador lógico, ou aquele idioma das variáveis quantificadoras. 2, metafísica não tem respostas substantivas, porque metafísica é só disputa linguística, é só papo. E terceiro, metafísica é simples, porque é só existe X, não existe X. Né? Os noruegueses estão falando, né, bem diferente disso aí. Aí vejo interessante, vocês devem, para quem tem interesse na filosofia analítica, vocês devem ter percebido que eles têm certa resistência com a história da filosofia, né? Tem motivos para isso, não vou negar, mas eles têm certa aversão ao estudo histórico da filosofia. Para eles, filosofia é o estudo de problemas, especialmente problemas lógicos, né? Problemas formalizados. E a formalização mais um é dois, é a mesma agora e é a mesma na Grécia Antiga. Então, estudar com se Euclides chegou, não sei aonde, para eles não é importante. Para a filosofia global, é importante história, sim. Não porque a história resolve tudo. Né? Eu, Otávio, não sou dessa onda, né, do Hegel, Marx, né, que a história decide tudo. História é importante em qual sentido? Por quê? Você entender a origem do problema, se a gente está entendendo a metafísica como algo que não é meramente conceitual, que não é meramente lógico, e que ela requer um tratamento filosófico de fronteiras, de domínios, de objetos apropriados, de intuições, de várias coisas interessantes, entender não apenas o contexto, mas as rotas históricas do problema, o que interferiu, o que atrapalhou, o que ajudou, é importante sim para o problema. Ou seja, embora eu, Otávio, acho que há problemas filosóficos que transcendem contexto, por exemplo, quem sou eu, para onde vou, o que é a existência, o que é a vida, são problemas filosóficos que atravessam toda a história. Né? Não é a invenção do existencialismo, né, no século XIX. Né? Então, embora essas coisas sejam problemas, assim, as interferências históricas, que podem ser positivas ou negativas, precisam ser levadas em conta. Se isso não for levado em conta, nós vamos ter uma metafísica pobre, no sentido que ela não consegue se articular com outros domínios, nem mesmo com si mesma, né, necessariamente. Então, veja, a galera da Noruega, eles têm uma postura um pouco mais com mais influência histórica, mas não para defender fulano, ciclano, né? Mas para entender por que essa galera fez o que não fez. Kant, Frege, Russell, né? São os três grandes nomes que eles citam bastante, né? Não para falar que Kant resolve tudo, que Russell resolveu tudo, não é esse o caso, tá? Mas é uma verba, inclusive, crítica. O que significa crítica? A gente está um pouco meio bitolado, né, pelo que virou a teoria crítica. Mas crítica significa critério. Tá? Crítica na Grécia significa quais são os critérios. Isso não quer dizer falar bem nem falar mal. Né? Simplesmente dizer quais são os critérios. Ou seja, entender quais são os critérios que levam à limitação, à escolha, o tipo de objeto, o tipo de intuição, que Kant, Russell e Frege trabalharam, né, no decorrer de suas obras.
Aí eles sugerem 3 áreas específicas, né? Primeiro, a metafísica tem que ter os seus próprios princípios metodológicos, tá? Não basta imitar a ciência, não basta imitar o direito, não basta imitar, fala aí, a religião, tá? E esses princípios metodológicos vão ter que passar por testes de coerência, de adequação, de fecundidade, né, de ver se é frutífero ou não, tá? Então essa é a primeira área, metodológica. Segundo, entender o que, né, o Kant e o Husserl chamam de questões transcendentais. Questões transcendentais não significa dizer dos alienígenas, né, questão de Tupã, não. Significa entender condições de possibilidade. Não apenas da metafísica, mas aí, vejam, já é a metafísica interdisciplinar, né? Condições de possibilidade da ciência, condições de possibilidade da arte, condições de possibilidade do direito, do normativo, né? Ou seja, a metafísica não pode ser apenas falar do seu próprio umbigo, porque condições de possibilidade, né, esse transcendental, essa pergunta transcendental, pode ser feita em qualquer área do saber. E óbvio, né, que isso vai se conectar com essas outras disciplinas também. E a terceira é não abandonar, né, a questão da lógica, a questão de entender o que é inferência, indução, dedução, né? Mas não porque a lógica resolve tudo, mas porque a lógica é uma maneira de articular o pensamento. Então, veja, uma lógica mais perto do Aristóteles, né? Não no que esse logismo, que esse negócio chato, mas do órgão, né? De entender a lógica como órgão, como ferramentas para a gente montar, né, o esquema do que a gente está fazendo, do que a gente tem interesse de fazer. Beleza? Só uma. É, é, não vai dar tempo de falar muito sobre o Russell, porque são muitas questões. Eu vou falar sobre esse autor aqui muito brevemente, que é um russeliano, tá? Eu ia falar sobre o Christian Beyer, mas o Christian Beyer é um pouco mais complicado, a gente não está com muito tempo. O Smith, ele é um cara que trabalha com Russell, né? E eu acho que é divertido a gente entender mais ou menos o que tudo isso que eu estou dizendo, como que isso aparece no caso concreto. Vocês devem se lembrar que para Russell é muito importante o conceito de mundo da vida, né? O mundo da vida de Russell, um conceito muito difícil, né? Uma categoria bem complicada. A gente pode traduzir muito superficialmente como cotidiano, né? Como as relações ordinárias, né? Como se fosse a orientação natural em sua simplicidade, tá? Em certa inocência, né? Então, por exemplo, quando alguém te estende a mão, você vai, né, estender a mão, oh, tudo bem, ótimo. Você não vai ficar pensando, né? Hoje em dia a gente até pensa, né? Na época de pandemia. Ah, será que ele lavou a mão? Será que ele fez não sei o quê? Será que eu posso encostar na mão dele? Será que vai nos... Não, geralmente quando alguém estende a mão, você estende a mão. Fala, ok, tudo bem, né? Então, essa certa inocência, essa certa é, 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 resposta direta, né? Quase que ordinária no dia a dia, né? Veja, metafísica se faz, claro, né, no departamento, né? Mas metafísica se faz também no mundo real, né? Um corpo vivo, concreto, né? Com sexualidade, com raça, com colonização, problemas reais, né? Não é apenas tabelinha da lógica, né? Eu acho que o Russell, ele defendeu isso durante toda a sua vida, mas ele só foi radicalizar essa defesa depois, né, da emergência do nazismo, quando Heidegger vira reitor da Universidade de Freiburg, né, nomeado pelo Hitler, e começa a perseguir. A perseguição já está acontecendo, né, mas o Heidegger, né, deixa a perseguição acontecendo de novo. E aí o Russell, eu acho que ele se ligou de que tinha que, né, reforçar muito essa questão do mundo da vida, né, de que essa intrusão do nazismo
no mundo da vida, né, da colonização do cotidiano das pessoas em nome do partido, né? Pode ter outro partido também aí que faz isso, né? Mas enfim, de que isso é nocivo, é extremamente prejudicial para a existência, né? Ou seja, a gente faz metafísica não é só na tabelinha da lógica, né? A gente faz metafísica, eu conecto a minha fala com a da colega, né? Metafísica do gênero, metafísica do corpo. Por exemplo, gente, vocês já pararam para pensar como que a metafísica do tornar-se, né, do devir, né? A gente sempre pensa, Nietzsche, Heráclito, não sei o quê, mas por que vocês não pensam também numa pessoa trans? O que significa um tornar-se carnal, literalmente carnal, né? De um ser para outro tipo de ser, né? De um tornar-se envolvido, o que é a mudança, o que é a permanência, né? Veja como você pode pensar essas coisas que são teoricamente muito abstratas, mas você pode pensar isso literalmente na carne das pessoas, né? Então veja, essa proposta do Kit Fine, a proposta dos noruegueses e a proposta que eu estou fazendo para vocês, ela vê a metafísica no concreto, não é só lá né? Abstração, porque quantificador, lá no quartinho da ontologia. Isso aqui que é bobagem. Isso aqui que é bobagem. O que interessa é a metafísica concreta. Por isso que eu gosto de trazer esse título, né? Complexidade e realismo. Depois nós vamos ver o realismo crítico, né? A partir da quinta-feira. Mas por isso que é complexidade e realismo, né? Realismo porque a gente fala sobre coisas concretas. E essas coisas concretas podem ser várias coisas. Mas simples não é. Direto não é. Qualquer coisa não é. Simples, com palavrório, não é. Tá? Para a gente concluir, para dar tempo de ter perguntas, esse camarada aí que eu citei, o Smith, ele traz uma contribuição que eu acho interessante, que é o parágrafo 32, né, do Crise das Ciências Europeias de Ciência, e é não sei o quê, é um título muito grande. Vamos chamar de Crise, né, o livro da crise do Russell. No parágrafo 32, eu acho que é um parágrafo que mostra essa encarnação, né, essa concretude da metafísica, da fenomenologia, etc, etc, para combater um folclore que é muito comum na França, né? Tem muita galera que segue os franceses e fala assim, Russell é um solipsista. Né? Tem um folclore, né, muito comum sendo repetido aí, igual papagaio doido, né? E que não é o caso. Parece que o pessoal não sentou para ler direito, né? E pensar direito nas implicações. Vamos ver. Nesse parágrafo 32 do Crise, o Russell explicitamente afirma que époque, aquela colocar entre parênteses, né, não é negar o mundo, aí ele escreve, como se eu fosse um sofista, como se eu fosse um idealista, como se eu fosse um cético. O método, veja a expressão que ele usa, eu acho a expressão bonitinha. Ele chama de zigue-zague. Olha que bonitinho. Um zigue-zague entre o mundo como atualidade, que está sempre aí, e as atividades intencionais da fenomenologia. Ou seja, fenomenologia, ao contrário do folclore francês, não tem a ver com você entrar na caverna do ego e sumir para dentro de si e o mundo não existe. Essa é uma leitura pobre do texto. Tá? O mundo da vida de Russell é um mundo onde você está fazendo demonstrações matemáticas, sentindo o seu coração palpitar de alegria quando você consegue resolver uma equação, depois você recebe o dinheiro do banco de poder, né, vamos rezar, né, para o CNPq e a CAPES voltar, né, esse governo horroroso acabar logo. Você recebe o dinheiro da sua pesquisa, você vai lá na livraria e compra um livro bacana, aí você começa a pensar de novo sobre novas demonstrações matemáticas, né? O Russo era matemático, por isso que eu estou dando esse exemplo. Ou seja, a fenomenologia de Russell, não estou falando dos nazistas aí, não. A fenomenologia de Russell não é uma fenomenologia solipsista, da lógica pura, escondida no meio do orifício e não sei o quê. Não é isso que está no texto. Tá? Você vai, volta,
vai, volta, cria atividades intencionais, cria um experimento, volta para o mundo concreto, vai para não sei aonde. E eu me lembro de uma expressão que o Russell usava, acho que era em 1913, que ele estava descrevendo o que é orientação fenomenológica, e ele fala claramente, fala assim, cara, eu estou numa carruagem, né, que tinha aqueles cavalos, né, tá lá na carruagem, aí ele está pensando sobre a matemática, aí de repente olha pela janela, vê a moça bonita, aí de repente ele volta, fala assim, realmente, a fenomenologia é muito massa. Aí de repente ele pensa, nossa, será que eu fiz aquela conta? Será que eu deixei o forno ligado? Ele fala assim, cara, a fenomenologia não é fugir do mundo. Uma solipsia. Isso é loucura, porque isso não está no texto. O que ele está dizendo é: você vai, volta, o abstrato, o concreto, o ideal e o real, o atual e o possível são entrelaçados. Guardem essa expressão. Nós vamos voltar nisso quando a gente revisitar um velho amigo da metafísica, que é o velho Platão. O entrelaçamento do real, do ideal, do possível, do atual, é o tema, né, o pano de fundo, né, o código binário 0 e 1, né, que constitui o programa, né, de metafísica que eu vou propor para vocês na sexta-feira. Tá? Eu vou encerrar agora. Amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse entendimento de metafísica, né, essa coisa complexa, né, que chega no real, vai para a ideia, pensa na abstração, volta para a teoria do direito, depois vai para a ciência. Esse trânsito entre sistemas, nós vamos pegar isso amanhã e vamos ver por que é tão difícil fazer isso. Na verdade, é fácil, na minha perspectiva, mas assim, por que é tão difícil na história da filosofia? Né? Nós vamos ver 3 pontos, né? A crítica à bifurcação, né? Que o Whitehead vai fazer. Nós vamos ver algumas falácias que ele está diagnosticando, que impede, né, uma filosofia mais complexa, e nós vamos nos perguntar como que é possível uma ontologia crítica para a gente conseguir, né, depois dar prosseguimento, fazer uma proposta mais elaborada para vocês. Tá? Eu vou interromper a gravação e quem tiver perguntas pode fazer logo em seguida. Tá bom? Obrigado a todos.